Olá, José Carlos, seja bem-vindo. Olá, Carla, boa noite. Tudo ótimo, Zé Carlos, seja muito bem-vindo. E olha, é uma honra e uma alegria muito grande para mim ter você aqui. Né? Você sabe o quanto eu admiro você, admiro o seu trabalho. Você é um grande psicólogo da área da TCC, do EMDR, do FT. Eu que te agradeço o convite para esse bate-papo, né? E vamos ver o que a gente pode conversar e acrescentar o que você já tem feito de uma forma brilhante aí nos seus contatos com os colegas, para divulgar a importância do mindfulness, né? Nas práticas terapêuticas todas, qualquer que seja a abordagem que as pessoas tenham. Não é isso? Exatamente. Muito bom. Mas, Zé Carlos, então, assim, já começando, entrando no nosso assunto direto, né? Qual você, dentro da TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que é, assim, principalmente a linha que você atua, que importância você daria a essa ferramenta que seria o mindfulness para o psicólogo? Bom, como você sabe, né, Carla, eu não tenho uma formação... Perdão, estou só ajeitando aqui o telefone. Eu não tenho uma formação específica em mindfulness, né, em MBSR, por exemplo, né? Mas eu tenho uma vivência, como nós já conversamos, eu tenho uma vivência já de algum tempo, né? Eu gosto de brincar, de meditar eventualmente. Eu já vinha fazendo isso há algum tempo, até que num determinado momento eu conheci o mindfulness. E venho fazendo já há alguns anos, né, essa prática, né, e isso tem ajudado muito a que eu esteja de uma forma melhor no trabalho que a gente faz, né, no atendimento que a gente faz. Que a gente esteja focado, que a gente esteja, né, no aqui e agora, no presente. Isso é muito interessante, porque eu venho, né, de uma primeira formação em Gestalt terapia, né, que privilegia o aqui e agora, o momento, né, o que está acontecendo. Então, quando eu encontrei o Mindfulness, foi uma coisa realmente muito interessante. Venho praticando e, sem que percebesse, eu estava atuando, né, nos atendimentos, utilizando os elementos de Mindfulness. Então, acho fundamental, importantíssimo. Hoje, a gente tem uma quantidade significativa de publicações e de considerações a respeito do uso do mindfulness nas abordagens terapêuticas todas. E principalmente na TCC, né, isso é fundamental, e no MDR inclusive, né, porque na terapia cognitivo-comportamental trabalha exatamente com o aqui agora, com o momento, aquilo que está acontecendo e que precisa de ser entendido, compreendido e até modificado. Mas, perdão, você ia falar. Não, justamente, né? E parece, Zé Carlos, eu como psicóloga, eu sinto isso, parece que tudo está levando ao mesmo caminho, você não acha? Não é? Quando eu me formei, era muito forte assim, a psicanálise, a investigação dos porquês e tudo, e parece que em todas as linhas tem se falado cada vez mais sobre a importância de se estar no aqui e no agora. A complexidade mental nossa chegou a tal ponto que nós precisamos aprender a fazer isso, né? É verdade. E essa prática, na verdade, né, cara, é uma recomendação, né, que a gente tem desde sempre. Na verdade, na história, né, humana, a gente vê abordagens filosóficas, abordagens religiosas, trazendo, principalmente as orientais, né, abordagens mais, né, esotéricas, vamos dizer assim, né, trazendo a importância, né, do estar presente no momento. Quem faz formação ou leituras a respeito em Gestalt terapia, né, vai perceber o quanto isso é fundamental na prática gestáltica. Né? E hoje é interessante, né? Eu trabalho com TCC, como você sabe, e com EMDR, mas a gente tem um pano de fundo nessas abordagens, e esse pano de fundo acaba sendo uma postura gestáltica. Quando eu fiz a minha formação de Gestalt, inclusive eu me lembro de ter essa consideração. Não estou aprendendo uma técnica,
estou aprendendo uma postura de vida, porque a postura gestáltica é uma postura que vai além, né, do encontro terapêutico. Né? Ela se situa muito nesse encontro do terapeuta com ele mesmo. Então, eu acho que, voltando ao mindfulness, que a importância do conhecimento do mindfulness e da prática, né, ela está muito mais para o próprio terapeuta do que para o cliente. O terapeuta que exercita o mindfulness, que entende os princípios, né, embutidos na meditação, no mindfulness, ele vai ter uma qualidade de presença diferenciada com o seu cliente. Né? Em Gestalt, não pretendemos falar de Gestalt, mas estou falando um bocado de Gestalt. Né? Claro, sim, Em Gestalt a gente tem, né, a abordagem preconiza esse encontro com o outro, esse estar com o seu cliente. Né? Então, a gente, né, considera muito, por exemplo, a obra do Martin Buber, do Eu Tu, né? Como é que se forma essa relação, como é que a gente se projeta, como é que a gente imagina a projeção no outro e recebe essa projeção de alguma forma, como é que a gente interage. Então, ter uma atitude mindfulness é fundamental. Né? E hoje, a gente lendo, como eu te falei, eu não tenho uma formação específica nessa área. Né? Mas você sabe muito, Zé Carlos, eu sei o quanto você sabe. Ainda não fiz essa formação, né, em MBSR, por exemplo, que eu acho fantástico, eu acho uma coisa maravilhosa. Né? Mas a gente vê que o mindfulness é uma coisa muito nova na literatura da psicologia, né? Principalmente nessas abordagens comportamentais e cognitivas. Né? Mas a gente sempre a gente sempre teve que ter uma atitude de mindfulness. A gente sempre teve que ter um comportamento assim no encontro terapêutico. Né? Então, exatamente, acho que o mindfulness, compreender isso é uma maravilha, facilita o nosso trabalho. Né? Exato. Quando você vai para o que conceitua, né, tecnicamente o mindfulness, para a teoria do mindfulness, inclusive, isso ajuda você a solidificar a sua percepção, né, e a sua própria postura. Que o mindfulness é isso, né, concentrar no momento atual, né, de uma forma intencional e sem julgamento. Não é isso que o John Kabat-Zinn falava, né, ou define o mindfulness, né? Momento concentrado no momento atual, intencional e sem julgamento. Isso é terapia. Isso é terapia. Isso a qualidade de presença do terapeuta, não é? Qualidade de presença. Foco no momento, estar com o seu cliente, né? Ter a intencionalidade de estar com ele, de penetrar no mundo que ele apresenta e, principalmente, se isentar de julgamento. Né? Não julgar. E a gente sabe que, terapeuticamente, né, estar no presente é não estar no passado nem no futuro. Né? Obviamente que reverberam, né, as situações vividas e as imaginadas para o futuro, reverberam nesse presente, mas é nesse momento presente que nós vamos resolver ou ajudar as pessoas, né, a estarem com seus conteúdos e a resolvê-los, se for o caso. Né? Interessante algumas coisas que você trouxe, né? Porque no Mindfulness nós escolhemos normalmente um foco e observamos esse foco. E no caso do terapeuta, o foco é o cliente, o próprio paciente. Exato. Então, é um treino e uma prática realmente. O atender pessoas é exatamente um foco. Essa definição, né, do Kabat-Zinn, do John Kabat-Zinn para mindfulness, ela traz todo um arcabouço. É simples, né, objetiva, né, e a gente não precisa de muito mais definições para dizer como é que deve ser um encontro terapêutico. Foco, intencionalidade, estar atento ao outro, ter um esforço nesse sentido de estar com o outro, né, despertar a atenção do outro para aquilo que está acontecendo na relação ali naquele momento e, principalmente, praticar aceitação.
né? Porque a gente não deve simplesmente dizer para o nosso cliente para que ele aceite as coisas para mudar, porque nós sabemos que sem aceitação não há mudança, né? Mas nós próprios devemos aceitar, né, o que o cliente está nos apresentando. Isso é não julgar. Né? Não julgar Isso. é aceitar. Não é isso? No Mindfulness se usa um termo, aceitação radical. Eu acho isso muito forte, né? Olha Uma vez só. eu encontrei um amigo do Mindfulness e ele olhou para mim e me perguntou assim, você já se rendeu? Have you surrendered yet? Você já se rendeu? E aquilo reverberou em mim, né? Porque como é forte isso, a aceitação radical daquilo que é. Por isso, o Mindfulness não é relaxar, não é de alguma forma se acalmar, não. É poder olhar para a verdade, para aquilo que se apresenta, para aquilo que é, com aceitação, como você colocou muito bem. Diferente de resignação, resignação é uma coisa passiva, né? Isso. Aceitar, exato. olhar para o que é. E depois disso vem um movimento. Depois que nós conseguimos essa visão exata, vem aí um movimento um pouco mais hábil, talvez, né? Então, nós estávamos falando, eu e você, em relação à importância ao estar no momento presente, sem julgamento. E uma coisa que você tinha falado antes e que me chamou muita atenção, quando você falava da Gestalt, é o encorpar uma atitude, não é? A Gestalt, enquanto linha, não basta assim aprender a técnica. É preciso que nós tenhamos incorporada uma atitude de vida coerente com aquilo, né? No caso da Gestalt e no caso do Mindfulness também. O Mindfulness tem uma frase assim, que tudo que nós fazemos passa por esse, digamos assim, mandamento, que é buscar não causar dano. Sabe? Sim. Tudo que nós estamos, do no harm, não causar do dano. No harm. Ter essa preocupação, e isso é uma atitude também para ser um praticante de mindfulness e para minimamente aplicar com os pacientes, realmente também tem essa necessidade de nós incorporarmos algo dessa atitude. Verdade, cara. Realmente de ética humana, e de preocupação com o outro, bem como também com o mundo, né? Do no harm. Verdade. Parece que as abordagens terapêuticas mais em vogas, que estão, né, assim, mais utilizadas ultimamente, ou mais consideradas, pelo menos nas publicações técnicas que a gente vê, tem voltado tem se voltado à consideração do uso de uma atitude ou de um comportamento mindfulness nessa prática, né? Eu acho que foi por isso que você nos convidou para falar também, né, um pouco de TCC, né, de cognitivo comportamental em cima dessa situação, né? E aí eu queria fazer um link, Carla, né, dessa atitude que a terapia cognitivo-comportamental, né, é muito nova, né, como a terapia EMDR, né, que também, né, considera o mindfulness como um instrumento de importância para ser incorporado, usando a palavra que você utilizou agora mesmo, né, incorporado à prática, a prática terapêutica, né, o TCC, né, se fundamenta, óbvio, tem uma fundamentação teórica, muito organizada, né, muito bem fundamentada, mas, a rigor, ela está muito de acordo com uma fala filosófica, né, de um estoico, de um filósofo estoico, do Epicteto, Epictetus, né, tem muitos nomes, né, e ele nos diz que, né, o que importa para as pessoas não é o que acontece com elas, mas o que elas pensam a respeito daquilo que acontece, né? Então, quando você tem uma atitude de foco, uma atitude de mindfulness, né, você tem uma atitude para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está pensando que aconteceu, e não para o fato em si.
para aquela ocorrência, né, anterior que eventualmente te incomodou, né, provocou algum distúrbio emocional, algum trauma, por mais profundo que seja, ainda que tenha trazido um transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo. Né? Mas essa importância de você focar naquele momento. No momento do que você está sentindo. Né? Que isso efetivamente é o que importa. Né? O acontecimento em si tem importância, óbvio, né? Mas uma importância menor. Então, E às vezes eu sinto, Zé Carlos, que o acontecimento em si é quase algo que não existe quando a gente se refere a pessoas, porque só existe a percepção de cada um, né? Isso, o que seria exato. O acontecimento em si? Só o que existe é como cada um percebeu, né? Exatamente. Exatamente. Então, agora, hoje é interessante, nas terapias, falando de terapias cognitivas, né, é interessante ver o quanto elas, nos últimos tempos, cresceram em considerações, em possibilidades de abordagens. Né? Nós temos diversos vieses dentro das terapias cognitivas. Né? Então, alguém que se diz, um colega que se diz, eu sou, né, terapeuta cognitivista, né? Ou aí vamos logo pedir, mas de que visão, de que abordagem, de que linha? Né? Porque a gente tem pelo menos uma meia dúzia aí né, de vieses das terapias cognitivas. Né? Tem a TCC mesmo, a Terapia Cognitivo-Comportamental, criada lá pelo Aaron Beck, né? Que utiliza, obviamente, o mindfulness de uma forma muito singular. Aliás, falando disso, né, é bom a gente registrar que o trabalho principal do Aaron Beck, que foi o criador da cognitivo-comportamental, ele e outros, mas ele principalmente, foi principalmente em torno de depressão. Né? E hoje a TCC incorpora o mindfulness nesse sentido, de trabalhar com recaídas de depressão. Né? Existe, do seu conhecimento, existe um programa de terapia cognitivo-comportamental fundamentado em mindfulness. Né? Então, o MBCT. Ele é um ramo do MBSR. Ele deriva no ramo do MBSR, exatamente. Que é para cuidar de recaídas de depressão. Né? Sim. Que é o foco inicial do cognitivismo, não do cognitivismo, né, da terapia cognitiva comportamental, da forma como o Aaron Beck idealizou e foi realmente desenvolvendo. Então, esse MBCT é uma estrutura fantástica, né, porque ele se prova importante e capaz de lidar com outras questões, né, como estresse, como ansiedade, e outras questões que não depressão. Né? Exato. Vai havendo um crescendo nesse sentido. Né? E existe até se diz, Carlos, eu já ouvi o mindfulness como sendo considerado uma terceira força dentro das terapias cognitivo-comportamentais, não é isso? Exatamente. Né? Então, hoje já existem programas. Bom, você que lida, né, com o MBSR, né, talvez informe isso melhor. Tem programas de MBCT, né, sendo oferecidos, né, para os colegas, inclusive no Brasil. Né? Mas o MBSR difere pouquíssimo em relação ao MBCT. Pouco, né, Carla? Eles vêm da mesma origem, o tronco é o mesmo. Porque quando o pessoal que idealizou e desenvolveu, né, o MBCT, né, eles falam principalmente de mindfulness, né? Mais de mindfulness do que principalmente cognitivo comportamental. Né? Que é lá o Mark Williams, né? Isso. Aliás, tem um livro interessantíssimo, o Mark Williams, é um livro simples, é um livro que eu gosto, às vezes, de indicar para alguns clientes, né? O Atenção Plena. Né?
De Muito leitura bom. fácil, né? De leitura É, fácil, de leitura tranquila e tal. sim, Mas tem, né, o programa tem uma fundamentação realmente bem interessante, né? sim. Bom, então, cada vez mais, né, a TCC incorpora. Você sabe que, né, existe um centro de treinamento na Filadélfia, né, que é o Centro Beck, de formação, lá, criado pelo Aaron Beck. Aliás, na verdade, dirigido pela Judith Beck, que é a filha do Aaron Beck. Né? Eles fazem, né, formações presenciais e online. Né? E estão as palestras que eles divulgam e os cursos mesmo que eles dão, cada vez mais estão incorporando o mindfulness. E hoje já tem, né, esse Instituto Beck lá na Filadélfia, já oferece formação nessa área, nesse sentido, né, de utilização de terapia cognitivo-comportamental com mindfulness. E não é só um programa de MBCT, né? É a utilização do mindfulness num sentido Mais mais amplo, né? amplo, isso, num sentido mais amplo. É bem interessante. Bem Né? interessante. E a Sheila está Uhum. perguntando para nós se seria possível a pessoa mudar o seu jeito de ser ou a forma de lidar com o outro na terapia TCC junto com o mindfulness, né? Sim, Que isso é assim, pergunta, hein? quanto isso é importante, né, Zé Carlos? Não é? Não é? Eu tô Talvez esse entendendo, seja o propósito maior, né? A nossa forma sem de estar dúvida, no mundo. Isso. sem Com dúvida, certeza, Sheila, né? sem dúvida, não, com certeza. A pergunta da Sheila é bem interessante, né? É, Porque, né, o que ela, pelo menos da forma que eu entendi, ela pergunta não só, ela não está falando de mudar o outro, mas de mudar a si para estar com o outro e promover uma mudança, sem né? dúvida. Nos trabalhos de escutativa, inclusive, tem um viés aí entre, né, a diferença entre nós, enquanto tendência na comunicação, sermos ou agressivos ou passivos. Alguns de nós temos essa tendência em atacar o outro quando nos sentimos ameaçados, outros têm a tendência a se submeter. E a importância de buscar um caminho do meio dentro disso, mais assertivo, nem agressivo, nem passivo, né? Esse é um trabalho muito grande de comunicação e que é necessário mudar dentro de si para isso, né? É fundamental, né? É fundamental. Eu acho que, né, todo terapeuta, né, precisa desenvolver ferramentas, não é nem desenvolver, para ser, se a pessoa se dispôs a ser um terapeuta, ela já tem uma consciência da necessidade dessas ferramentas, desses instrumentos, né? Mas ele tem que desenvolver, aprimorar, né, alguns instrumentos para que ele possa fazer com efetividade o trabalho dele, senão ele não faz, né? Então, Verdade. a primeira coisa são recursos pessoais, né? Um É, terapeuta sem recursos pessoais, né, é um terapeuta que dificilmente vai ajudar o outro adequadamente. Ou se ajuda, ele pode não ficar bem, né, de alguma forma. Então, desenvolver os recursos que ele orienta o seu cliente, né, a desenvolver é fundamental, não é isso? sim. Então, recursos pessoais, organização, né, a gente tem que estar muito organizado, e foco. Não é? Um Sim, terapeuta sem foco, né, quer dizer, é um terapeuta que existe, ele pode ter a sua atividade, mas o resultado do trabalho dele, o benefício que ele pode, né, facilitar, né, que o seu cliente adquira, consiga, é diminuto, é pequeno. Né? E o foco se consegue através, né, hoje está muito mais facilitado, né? Não é só um esforço de eu tenho que estar presente e tal. Eu tive uma vez, quando eu fiz uma formação em hipnoterapia, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gilligan, Stephen Gilligan, que foi, né, um discípulo muito próximo, né, uma pessoa muito próxima naquele período de formação, né, da hipnose natural, da hipnose
né, que a gente utiliza, às vezes sem ter esse nome, dentro dos nossos consultórios e tal. Então, o Gilligan falava que, às vezes, quando ele ia atender um cliente, às vezes não, que regularmente, quando ele ia atender um cliente, ele aguardava, ele tinha um espaço, ele tinha um tempo, ele entrava, né, na energia daquele cliente. E ele tinha por hábito, porque era uma coisa mais fácil para a cabeça dele, para a imaginação dele, ele imaginava aquele cliente como um animal. Então, ele adotava a postura daquele animal que ele imaginava, né? Para que houvesse consonância com aquela pessoa e que ele pudesse estar inteiramente com aquela pessoa para fazer, né, o trabalho dele. Então, o terapeuta tem que ter tem que ter essa criatividade, não essa especificamente, mas criatividade. Como é que eu vou entrar em contato com meu cliente? Como é que eu vou estar com ele? Né? E aí, hoje, eu não tenho dúvida que o exercício, né, pessoal de mindfulness, né, da meditação em si, né, e o exercício da compreensão, né, dos pressupostos do mindfulness são fundamentais para você estar com o seu cliente, né, e fazer um bom trabalho. Né? E isso que você falou, Zé Carlos, em relação a nós mesmos mudarmos o quanto o terapeuta precisa se cuidar, tratar de si, tratar das próprias neuroses. Tem o nosso trabalho pessoal, porque os nossos emaranhamentos vão impedir de enxergar o outro com maior clareza, né? Quanto menos vieses, claro que nós temos, né? Somos humanos, mas quanto menos vieses nós tivermos, mais exata vai ser a nossa percepção e clareza em relação ao outro. E a Norminha está perguntando aqui também para nós, se quando nós mudamos, isso também serve de inspiração para o outro, não é? Então, Carla, essa pergunta da Norma me lembra um cliente que eu recebi certa vez, né, que ele me fez, ele disse, eu tenho uma pergunta fundamental, básica, né, para você, para saber se eu vou fazer terapia. Ele disse bem assim, né, eu, ok, pode fazer. Ele disse, você faz terapia? Eu digo, faço. Ah, tá bom, porque eu não quero ver você emaranhado, não vou usar a sua palavra, com os meus problemas, porque eu tenho umas questões tão complexas para te colocar que eu não quero te fazer mal. Então, se você faz terapia, eu fico tranquilo. Né? É fantástico, né, Zé Carlos? E às vezes, como verdadeiras mágicas acontecem nos relacionamentos, quando, por exemplo, nós temos de novo emaranhamento com alguém da família, por exemplo. E aí nisso existe aquela dança, né? Um fala uma coisa, o outro cai no buraco, o outro reage daquela maneira de sempre, e aquilo vai e tem sempre o mesmo desfecho negativo, né? E aí quando um muda, um não dá continuidade àquilo, de repente é acusado e aceita. Não sabia que você se sentia assim, eu estou entendendo que você, né, percebe dessa maneira, eu lamento que você sinta isso, porque não é minha intenção. Existe assim, quando o outro responde de outra forma mais sábia, ao invés de simplesmente reagir, isso imediatamente desarma o outro, né, Zé Carlos? E aquilo tem verdadeiros milagres na nossa própria mudança. Já é difícil o suficiente mudar a nós, mudar ao outro é uma pretensão que nem devemos ter, mas como a Norminha colocou esse exemplo, digamos assim, a nossa mudança, ela atinge o outro de forma, assim, muito clara, né? Uma coisa que é fundamental, né, no processo terapêutico de todo mundo é que a gente jamais esqueça de psicoeducação. Né? A gente precisa ensinar, né, o seu cliente a lidar de uma forma mais habilidosa com as experiências difíceis, com o estresse do dia a dia, né, com os pensamentos continuados que você tem, essa coisa toda. Com os problemas emocionais que você tem. Como você vai ensinar algo que você não sabe? Né? E no nosso caso, todos nós sabemos que o saber cognitivo, né, o saber, né, intelectual, simplesmente não resolve. Não basta. Não basta. Né? Não. Isso é mais profundo, né, cara? Muito mais. Tem todo um trabalho pessoal aí
né? A Paula também colocou, tudo isso começa pelo terapeuta, né? E como a nossa mudança, uma vez lembrando de um aluno que nós tivemos lá no MBSR, engenheiro, e aí no primeiro dia todo mundo falou por que eu estou aqui, o que me trouxe até aqui, e ele falou, eu estou aqui porque minha mulher me obrigou. Tudo bem, então vamos lá, né? Chegou no último dia, o pessoal começou a falar o que tinha mudado, o que tinha aprendido, e ele disse assim, eu não mudei nada, mas minha mulher mudou, meus filhos mudaram, meu chefe mudou, todos mudaram em volta dele, né? Eu achei muito, ele mesmo fazendo piada disso, né? Disso. Quanto a nossa presença, É, né, tem essa possibilidade, e a comunicação tem tantos outros elementos que não a fala, né? Ainda tem mais essa, né? muitos outros. A presença, como você disse, né? A presença, o olhar. Porque como é que a gente acolhe o nosso cliente? Né? Sim. Primeiro, né, pela nossa própria postura, pelo olhar que a gente tem para eles. Né? E às vezes as pessoas ficam muito... né, alguns colegas às vezes comentam, né, de uma certa dificuldade de fazer isso nos tempos de pandemia, né, por estarmos online. Né? Mas eu acho perfeitamente possível, né? Porque esse acolhimento, esse estar com o outro, né, tá no olhar que você pode transmitir, né, que o outro está te percebendo, está vendo, na atitude, no tom da voz que você usa, né? No Sim, sim. acolhimento, né, que você tem, né, sem nenhuma expressão de surpresa para qualquer coisa que a pessoa traga para você. É, Né? exato. Né? O olhar compassivo, né? Que é outro elemento Olhar importante, compassivo. que Uhum. acaba sendo desenvolvido no mindfulness, a compaixão, né? Por si mesmo, pelo outro. E é daí que tudo se desenvolve, né? E A- como você, né, tem, né, um case de sucesso, como você atende alguém, como você ajuda alguém sem ser compassivo? Não Verdade. tem como. Não existe, Né? não. Não tem como. Inclusive Né? podendo ter casos que nós assim não temos condições de acolher aquele paciente, e devemos até indicar quando não há esse tipo de conexão compassiva, né, por algum motivo, é até ético que nós indiquemos, né, para outro terapeuta ou algo assim, né? Então, é uma Se a relação gente, humana de muita, muita profundidade, a mente de principiante do terapeuta, como a Paula colocou aqui. se a gente Acho que tem a ética na relação, né? Não é nem a ética que está escrito lá no código do psicólogo, né? É a ética na relação, a ética que você tem na relação com o outro. Seja você terapeuta ou não. Né? Então, verdade. mas É, sendo um terapeuta, se você observa essa ética, você vai fazer isso, né? Você, olha, eu não tenho condições, né? Eu não tenho instrumentos, eu não tenho a é, possibilidade no é. momento. Indica outra pessoa. Não, exato. E às vezes até casos, por exemplo, um abusador sexual ou algo assim, que pode ser que um terapeuta diga, não, eu não tenho condições de lidar. Por quê? Porque eu tenho mesmo, isso mexe comigo num nível profundo. Outro terapeuta pode ter condições de olhar para esse ser humano e tentar ajudá-lo. E nisso é necessário compaixão, né? Então, como é necessário, todas as pessoas precisariam de ajuda, né? Porque não é uma coisa incomum as pessoas estarem apresentando no set terapêutico conteúdos que abalam o terapeuta. Principalmente se ele tem É, conteúdos disfuncionais que não foram tratados, que ele próprio não tratou. Eu acho que por isso a exato. importância do terapeuta estar em Isso. terapia com uma frequência regular e também a supervisão, né? A A supervisão é supervisão importante. e a prática da meditação, né? Que é quando, assim, porque né, no Mindfulness, por exemplo, que é a meditação do insight, isso nos permite uma visão, um tipo de autoconsciência também, começando do nós nos enxergarmos, né? E que é algo tão importante, né, Zé Carlos? É isso mesmo.
Existem alguns estudos, muito poucos, né? Muito poucos, mas eu li há algum tempo atrás, né, um trabalho da Universidade do Porto, lá de Portugal, a respeito de EMDR, né, do uso de EMDR e mindfulness, né? Justamente enfatizando que a integração, né, das suas práticas, né, apresentou resultados eficazes, de muita eficácia nas mudanças obtidas na terapia, nas mudanças que se queriam obter, né? Porque, né, você integra esses elementos que você acabou de, né, você falou a respeito deles aí, que você trouxe, que o terapeuta internaliza. Ele internaliza e aí ele acaba dividindo isso com o cliente dele, né? Acho que, não, o que a gente vai ver dentro em pouco vai ser, né, não é nenhuma recomendação, é um reconhecimento dos terapeutas, de modo geral, né, da necessidade de estarem mais focados, mais presentes e aprenderem a fazer isso. Né? Meditando aí. Não? Por incrível que pareça, né, como diz também o John Kabat-Zinn, é simples, mas não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. Então, temos que ter todo um treinamento para isso. Mas quando você... Pode falar. Não, eu ia dizer, mas quando você faz, né, pratica meditação, né, e você tem uma consciência, né, dos pressupostos do processo meditativo, né, quando você pratica com alguma regularidade, né, a forma como você se coloca frente ao seu cliente é diferenciada. Né? Você está, de uma certa forma, protegido da influência negativa dos conteúdos disfuncionais, ao mesmo tempo inteiramente disponível para o outro. Né? Sem dúvida que a prática meditativa nos dá esses elementos. Né? Mas você ia falando da Sheila. Exato, é um olho no outro e um olho em nós mesmos, né? O tempo todo, né? E aqui exatamente. A Sheila está colocando em questão novamente a dificuldade entre o escutar e o falar. E existe outra técnica de treino, além do mindfulness, quer dizer, o mindfulness engloba isso também, Sheila. Através dessa consciência, no mindfulness tem exercícios de escuta ativa, onde nós aprendemos, é muito comum o relato das pessoas depois do curso dizendo, eu aprendi a escutar. Então, tem também outra coisa muito interessante, a comunicação não violenta, né, Carlos? Exatamente. Agora, é fundamental. Agora, do que a Sheila está falando, né, eu fico imaginando que seja uma questão comum, uma boa parte dos terapeutas. E é comum a maior parte, né, das pessoas. A ideia de, se eu ouço, eu tenho que falar. Se eu tenho um problema, eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho que dar uma orientação. E, às vezes, a gente, quando entra nesse viés, a gente acaba dificultando a vida para o nosso paciente. Atrapalha, né? Atrapalha, né? Porque muitas vezes o mais eloquente. Eu tinha uma coisa interessante, mas não pode estando alheio ao processo. Né? Silêncio verbal, mas não é uma atitude de atitudes. Né? A sua, né, vai representar a forma como você Zé Carlos, recebeu aquele conteúdo. Aqui, e o tempo está chegando ao fim agora, Zé Carlos. Ah, tá. Tá pausado. Voltei, né? Bom, eu gostaria de agradecer profundamente a você por ter nos dado esse momento e aprendemos tanto aqui através da sua fala. Muito obrigada. Novamente, Imagina. Eu tenho muita admiração por você, pelo seu trabalho. Tá? Muito obrigado. E agradecer ao pessoal que esteve aqui conosco. Caso alguma pergunta não tenha sido respondida, pessoal, fiquem bem à vontade em colocar lá, aí abaixo lá da gravação no IGVT, ok?
e aí eu falo com o Zé Carlos sobre isso também. Muito obrigada por Sim, você. sem dúvida, a gente fica à disposição. Nós tivemos algumas interrupções, né? Mas eu quero agradecer, Carla, também muito o seu convite gentil, né? Agradecer, né, os amigos, as amigas aí que estiveram conosco, né, nesse tempo e me colocar à disposição. É um tema que vale a pena a gente discutir, né? Quem Sim. sabe entramos todos por esse Excelente, caminho, Zé Carlos. né, Muito de obrigada, autoconhecimento. pessoal. Porque meditar é se conhecer Gratidão também, a né? todos.